Oi, crianças, tudo bom? Olha só o quadro que a gente agora tem, um quadro bom para a gente ensinar, para a gente explicar as coisas, é bem melhor explicando assim. E aí eu preciso ficar aqui de costas para o quadro e a sombra da minha mão. É engraçado. Precisa ser assim porque eu consigo controlar o celular para fazer a gravação, tá bom? E eu não tenho ninguém para fazer a gravação, então vocês vão ter que só ouvir minha voz. Nós vamos aprender um pouquinho de sequência. O que é sequência? Sequência é ordem. Então, é uma ordem das coisas, é uma sequência igual, não é? Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho aqui um círculo, um quadrado e um triângulo, eu tenho uma sequência. Um círculo, um quadrado, um triângulo. Se eu quero continuar essa mesma sequência com esses objetos, o que é que eu vou escrever ou desenhar depois do triângulo? Vocês sabem? É outro círculo e depois do círculo, outro quadrado e depois do quadrado, outro triângulo. Então, nós chamamos isso aqui uma sequência. Por quê? Porque eu estou seguindo uma ordem. Olha só, um círculo, um quadrado, um triângulo. Um círculo, um quadrado, um triângulo. Então, se eu colocar um pontinho de interrogação aqui, significa que eu preciso agora desenhar o quê? Depois do triângulo. Eu já sei que depois do triângulo é um círculo. Então, depois desse triângulo vem um círculo. Olha só. E estaria certa a minha sequência. Tá bom? Vamos ver um exemplo numérico. Se eu tenho aqui o número 1, 2, 3, 4, qual é o próximo número depois do 4? Depois do 4, precisa ser o número dessa sequência, dessa ordem. Eu estou contando um número depois de outro. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou ter o número, vocês sabem? 5. Muito bem, estaria corretinho o número 5. Agora eu vou fazer uma outra sequência. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui o número 2, depois eu tenho o número 4, depois eu tenho o número 6, depois eu tenho o número 8. Nossa, professora, agora está complicado, eu não entendi. Então, eu tenho o número 2, 4, 6 e 8. O que é que eles têm de sequência? Ora, eu tenho 1, 2, ok. 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então de 2 em 2 eu tenho um número. Então, qual seria o próximo número? Era só eu acrescentar 2, porque se aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, mais 2 vai ficar 10. Então, o número que eu tenho aqui é o número 10, que é uma sequência dessa sequência aqui. É o próximo número dessa sequência. Vamos dar outro exemplo. Vamos lá. Se eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50. Qual é o próximo número? Isso é uma sequência igual, é uma, é uma ordem que eu estabeleci. Então, qual foi essa ordem? Eu tenho 10 e aqui eu tenho 20. Nossa, eu tenho 10 a mais. 10, 20, 30. Então, é como se eu tivesse aqui de 10 em 10 eu estou acrescentando um número. Então, a sequência aqui é que depois do 50 é o 60. Então, essa é a sequência. Então, isso pode acontecer com objetos, com números, né? Com unidades,
com dezenas. E pode ainda acontecer, vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui uma bola, eu tenho aqui uma boneca, eu tenho aqui uma bola e uma boneca. Então, se eu tenho aqui uma bola e uma boneca, qual é a próxima que vem? É a bola. E a próxima, a boneca. E a próxima, a bola. E a próxima, a boneca, tá bom? Isso é sequência, porque eu estou usando a mesma quantidade de objetos na mesma sequência, um depois do outro. Então, um depois do outro, eu estou usando uma sequência, pode ser de números, pode ser de formas, pode ser de objetos, tá bom? Isso nós chamamos sequência. E aí, às vezes tem atividades para a gente analisar, pensar. Às vezes tem setas, né? Então, digamos, eu tenho aqui uma seta assim, outra assim, outra para cima. Olha a diferença. Uma assim, outra para baixo, outra para cima. Então, eu vou usando essa mesma sequência para a direita, para baixo e para cima. Então, a próxima é a direita, não é? Porque essa é a sequência que eu usei. Para a direita, para baixo, para cima. Para a direita, para baixo, para cima. Para a direita, a próxima. E a próxima? Depois da direita é para baixo, então é para baixo. Essa aqui é a próxima, né? É isso que significa sequência, tá bom? Então, aprendam sobre isso, que é interessante, é importante. E para outras coisas que a gente precisa aprender, a gente precisa entender. Isso também são questões lógicas, né? Que desenvolve o nosso raciocínio. Faça uma brincadeira aí, desenhe uma sequência de qualquer coisa que você queira desenhar numa ordem. E depois pergunte para alguém qual é o próximo, quem vem, quem é o próximo, para a pessoa pensar. Tá legal? É uma brincadeira legal essa. Um beijo, até a próxima.